Olá, maravilhosa! Sejam muito bem-vindas a mais uma live do Emagreça Mente. Ontem tivemos uma live entrevista e hoje vamos ter uma live falando um pouquinho sobre a nossa mente. E isso, gente, na semana de aquecimento do Emagreça Mente, tá? Então, essa semana é uma semana onde eu estou todos os dias vindo aqui, trazendo para você um conteúdo gratuito para você mudar a sua mentalidade de emagrecer e não voltar mais a engordar, tá? Então você não pode ficar de fora, não deixe de assistir as lives. Você que está assistindo no gravado, seja muito bem-vindo, uma boa tarde, uma boa noite, né? Um bom dia, não sei o horário que você vai estar assistindo. Essas lives, gente, importante falar, tá? A live entrevista, que foi a live que eu fiz ontem, eu vou deixar elas aqui no feed, tá bom? A outras aulas que eu vou fazer até quarta-feira, essas demais que eu vou fazer até quarta-feira, gente, elas vão ficar só uma semana, tá bom? Vai ficar uma semana disponível para vocês assistirem e depois eu vou tirar elas do feed, tá bom? Então elas não vão ficar salvas para vocês assistirem quando quiser. Gente, por quê? Porque é uma live que eu trago muitas vezes conteúdo, eu trago assunto, eu trago as ferramentas que eu trabalho muitas vezes com as meninas dentro do emagrecimento, tá? Então essas lives vai servir para vocês entenderem como funciona o emagrecimento e aí depois eu tiro elas aqui do feed do Instagram, tá bom? E do YouTube também, porque hoje eu tô ao vivo aqui no Instagram e tô aqui no YouTube, então vocês vão me ver falando aqui, vão me ver olhando para cá, vão me ver olhando bastante para baixo, porque eu tô lendo também o bate-papo aqui do YouTube. Mas é isso, gente. Hoje nós iremos falar, né, sobre a nossa mente, mas antes disso, vamos compartilhar essa live. Deixa eu já pegar aqui o link para compartilhar nos grupos do WhatsApp e para a gente também dar um minutinho pro Instagram, né, e mostrando que nós estamos ao vivo. E aí eu quero saber, né, você que está chegando agora, mesmo você que está assistindo no gravado, quero que você fale para mim de onde que você está me assistindo, né? De onde que você está me vendo. Porque, gente, eu tenho alcançado muitas meninas. Tem meninas em Portugal, eu tenho meninas que têm visto meu trabalho, tem chegado bastante gente. E isso, gente, é muito gratificante, né? E aí eu quero saber aqui quem tá comigo hoje, né? De onde está me assistindo. Mesmo você que está assistindo no gravado, tá? Deixa só eu compartilhar aqui no primeiro grupo. Estamos ao vivo. Corre, menina. Prontinho. Eu vou compartilhar aqui também. Luciana, Loma, Kátia, sejam bem-vindas. Nós estamos na semana de aquecimento do emagrecimento, tá? Estamos iniciando a segunda aula dessa semana de aquecimento. Nós começamos ontem com uma live entrevista, que foi com uma das alunas que, gente, ela tenho muito orgulho, né? Tenho orgulho de todas as minhas alunas, vocês vão ver que eu vou falar muito sobre isso. Mas ela eliminou 25, na verdade, acho que foi 26 agora, né? Que ela pesou hoje e mandou também. Acho que 25 ou 26 quilos em 6 meses, tá? Então, ontem ela esteve aqui, ela falou um pouquinho como foi o processo de emagrecimento dela. Ela falou se é possível, quais foram as dificuldades que ela encontrou, tá? E se você não assistiu, essa live ficou salva. Eu não tirei ela lá do feed, ela vai ficar salva, tá bom? Mas essas que a gente tá fazendo a partir de hoje, elas vão ficar só uma semana depois. E aí depois eu tiro ela do Instagram, tá? E aí, gente, como que vai ser essa semana? Então, essa semana a gente vai fazer uma live por dia. Thelminha maravilhosa, Branca, seja bem-vindas. Então, essa semana nós iremos fazer uma live por dia, tá? Então, hoje às 19h30 já começamos. Amanhã vai ser às 8h30 da manhã, tá? Vai ser de manhã. E aí, na semana, ela também tem os horários dela lá no cronograma, na programação. Eu vou falando para vocês, porque senão vocês não vão gravar. E aí, gente, eu vou sortear 2 vagas gratuitas para a próxima turma, tá bom? Para a turma 6 do método 3N do emagrecimento.
Então, você que está aqui, fique até o final. Por quê? No final, eu vou falar uma palavra que a gente vai usar para formar a frase que vai te dar a oportunidade de participar de um sorteio para você ganhar uma vaga na próxima turma, tá? Então, assim, como que vai funcionar? Todo final de live eu falo uma palavrinha. Você vai juntar uma frase, né? Vai formar uma frase. E aí, formando essa frase, no último dia eu vou falar para você o que você vai fazer com ela. E aí eu vou sortear 2 vagas, tá? Para turma 6. E aí, as meninas que estão chegando agora, sejam muito bem-vindas. Fala para mim como vocês estão. E eu queria, né, que as meninas que já são aluna, se quiser comentar alguma coisa aqui, pode comentar, mas eu queria que vocês também soubessem que esse sorteio serve para vocês, tá? Então, as meninas que já foram ou que são aluna e querem, né, participar do sorteio, é só ir anotando também as palavras-chave, montando a frase, que aí, gente, se já participou, vai participar de novo. Se tá participando, vai ter oportunidade de continuar, né? Quem não quer? Você foi acompanhada ali, um exemplo, 30, 60 dias, você ficar mais tempo, tá bom? Então, não deixe, gente, de ficar até o final. E o que é que eu quero pedir para vocês nessa live também, tá? Para vocês compartilharem. Então, vocês vão clicar aqui nessa setinha que tem aí na frente de onde você faz os comentários. E você vai compartilhar com pelo menos 3 amigas, tá? Bora lá compartilhar. Esse é o momento de compartilhar, tá bom? Pode compartilhar, não precisa sair. Na hora que você clicar no botãozinho de compartilhar, já vai mostrar uma lista de amigas. Você vai ir lá pelo menos 3 que você vai compartilhar, tá bom? Ontem, gente, que foi a live entrevista, eu já sorteei uma vaga, tá? E na vaga que eu sorteei ontem, ela já tá toda feliz. Então, a maravilhosa que ganhou foi a Betânia, né? E a Betânia vai já ser a primeira aluna da turma 6 do Emagreçamente. Eu vou falar para vocês quando que vai iniciar, mas eu vou deixar para falar isso mais para frente. Agora, a preocupação que vocês precisam ter é em assistir as lives aqui comigo, anotar as palavras para participar do sorteio e anotar tudo que eu vou pedir para vocês. E a primeira coisa que eu quero que vocês façam, então, se ainda não pegou o caderno e a caneta, esse é o momento. Eu quero que vocês anotem tudo que eu vou pedir para vocês na live, tá? E não só nessa, tá, gente? Em todas as próximas. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre dieta. E aí, na live de amanhã, eu vou ensinar para vocês diferenciar a fome física da fome emocional. Vai ser uma live bem interessante. E aí, o que eu quero que vocês façam? Anota aí que amanhã, assim que vocês acordarem, vocês vão se pesar. E aí vocês vão trabalhando essa semana inteira em cima de tudo aquilo que eu vou ensinar para vocês em cada live. E aí quando for na quarta-feira, lá na última live, ou na quinta, mesmo depois, né, que a gente já tiver feito a última live, a gente vai subir na balança, vai pesar novamente e a gente vai ver a evolução disso. Porque eu posso garantir para vocês que só nesses poucos dias, vai dar 6 dias aí, menos de uma semana, vocês conseguem eliminar bastante coisa, gente. Bastante, óbvio, né, gente? Tô falando que vocês vão eliminar 10 quilos. Mas tem meninas que estão há muito tempo sem conseguir eliminar 1 quilo. E eu garanto que você consegue eliminar, sim, tá? As meninas que são da turma 5, a turma que começou agora em abril, eu postei alguns resultados. Sempre coloco 2 ou 3 no feed no sábado, no status, aliás, no stories no sábado. Que é pra vocês verem, tá? Então, eu tive meninas que em uma semana eliminaram 2,7 kg. 2,7 kg. Quanto tempo faz que você não consegue eliminar 1 quilo? 500 gramas. Responde para mim. Aproveita e fala aqui para mim, que eu nem perguntei hoje. Vocês estão conseguindo ver, estão conseguindo me ouvir perfeitamente, tá, meninas? Eu nem perguntei para vocês. Estou aqui com o celular carregando. Eu nem perguntei para vocês. Deixa eu ver aqui no YouTube se as meninas entrou. Se o pessoal estiver me assistindo pelo YouTube, depois coloca para mim se vocês também estão conseguindo me ver e me ouvir perfeitamente, tá?
Gente, eu vou ficar de óculos, vai refletir um pouquinho a tela do computador por conta do programa que eu uso para gravar no YouTube. Mas eu tô muito tempo na frente do computador, então vou precisar ficar com óculos, tá? Vai refletir um pouco, mas vou tentar fazer refletir o mínimo possível. Bom, bora lá começar? Responde aí para mim na live quem já pegou o caderno e a caneta para anotar tudo hoje. Responde para mim para eu saber, gente, que vocês estão me ouvindo, tá todo mundo quietinho. Perfeito, branquinha, maravilhosa, né? Vocês estão conseguindo me ver perfeitamente também, né, gente? Deixa eu ver. Maria, Branca, Paloma. Sejam bem-vindos, gente. Então, bora começar. Então, o tema da live de hoje, como já foi anunciado, é a sua mente no controle, tá? E aí eu queria perguntar para vocês, eu quero que vocês me respondam, tanto as meninas aqui do YouTube quanto as meninas do Instagram. Você acha que emagrecer é sofrimento? Quem acha, gente, que emagrecer é sofrimento? A gente vai falar sobre a nossa, né? A nossa mente. Como ter a mente. Vai falar. Mas eu quero que vocês comecem a responder. Você acha emagrecer? Quantas vezes você já falou assim, segunda-feira eu vou começar a dieta X, a dieta Y. Ai, mas eu já vou até me preparar emocionalmente porque fazer dieta é muito chato, eu só passo vontade. Eu vou deixar de comer aquilo que eu gosto. Eu vou passar fome, porque para eu emagrecer, eu preciso ficar sem comer. É isso, gente. Eu preciso passar fome. Para eu emagrecer, eu preciso ficar comendo só o ovo, só o alface, só a cenoura, só o frango. Eu não posso comer nada que eu gosto. Então, emagrecer é sofrido. Emagrecer é sofrimento. Quem tem, gente, essa perspectiva, né? Essa mentalidade de passar por um processo de emagrecimento sempre vai te trazer sofrimento. Sempre vai ser ruim, sempre vai ser difícil. E é importante a gente entender o porquê que isso acontece, tá? Então, gente, a nossa mente, ela cria conexões neurais, tá? Ela cria padrão de pensamento. E esses pensamentos, essas conexões neurais, né, elas se dão por experiências que a gente viveu repetidas vezes. Ou, gente, por algum trauma que a gente sofreu. Então, imagina que você está todas as vezes iniciando uma dieta na segunda-feira. E aí, quando chega no máximo na terça, na quarta, às vezes nem no meio-dia da segunda-feira, o que acontece? Você vai lá e já desiste, você vai lá e já abandona, por quê? Você foi lá e comeu aquilo que você queria comer, né? Foi lá e tomou aquele sorvete que você não tinha se programado. Você tinha começado naquela segunda-feira e você ia fazer dieta. Na sua dieta, você só podia comer frango e brócolis. Era isso que você podia comer, porque geralmente as dietas elas são bem restritas, certo, gente? E aí, o que acontece? Chegou na segunda-feira, você começou, acordou empolgada, falando que ia começar essa dieta. Quando foi meio-dia, você estava no foco, estava comendo só aquilo que você tinha se programado com você mesmo. Só que o que aconteceu? Quando deu 2 horas da tarde, mais ou menos, você foi lá e tomou aquele sorvete. Aí o que você falou? Ai, desisto. Vou abandonar porque, ó, não era para eu comer, eu comi, já quebrei minha dieta. Se eu quebrei a minha dieta, não faz sentido nenhum eu continuar. E aí você vai e abandona. Você vai e desiste. E aí a sua mente entende que aquilo foi sofrimento. Por quê? Qual que é a sensação que a gente tem na nossa vida quando a gente começa a planejar algo, quando a gente começa a sonhar, idealizar algo e aquilo não acontece como a gente planejou, como a gente idealizou? O que acontece, gente, na nossa mente? O que acontece? Geralmente vem o sentimento do quê? De frustração. Vem o sentimento de fracasso. Vem aquele sentimento que eu não consigo fazer nada. Todo mundo pode, todo mundo consegue emagrecer, mas eu não consigo.
eu não posso emagrecer. É esse o sentimento que vem. É essa sensação que vem. E aí, o que que acontece? Lá na nossa mente, começa a ser registrado isso. Que você fracassou, que você não consegue, que não tem como você fazer dieta, porque você não vai manter o foco. E você desiste. Então, a sua mente começa a entender que qualquer processo de emagrecimento que você vai passar é algo que vai te trazer dor, é algo que vai te trazer sofrimento. E dentro do nosso cérebro, gente, o nosso cérebro, na verdade, a gente fala que ele é dividido em três partes, tá? A gente sabe que o cérebro é um só, mas falando sobre o funcionamento dele, a gente fala que ele é dividido em três partes, que é o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex. E como, gente, que isso acontece, né? Como que é o funcionamento deles? Quais são as diferenças dele? O cérebro, gente, reptiliano é o cérebro que ele é mais primitivo. É aquele cérebro, é aquele cérebro que ele quer tirar você da situação de sofrimento, ele quer tirar você de situações que vai te trazer risco, que vai te trazer alguma dor. Então, se ele entende que algo que vai acontecer ali vai te trazer dor, vai te trazer sofrimento, ele já tenta te tirar daquela situação. É automático isso, tá? Ele é inconsciente, gente, que isso acontece, tá? E aí tem também o cérebro límbico, que é o que está diretamente relacionado com as memórias, está relacionado com as nossas emoções. E a gente tem o neocórtex, que o neocórtex é o planejador. O neocórtex é esse que fala toda vez, segunda-feira eu vou começar minha dieta. Segunda, não tem como. A partir de segunda eu vou começar, vou fazer tudo certinho. Dessa vez eu não vou desistir. Ele é o planejador, ele é aquele que está organizando tudo, né? Ele é aquele que é o racional, tá? É o cérebro pensante, tá? E aí o que que acontece? Quando a gente passa por uma situação como essa, né, que a gente programou várias vezes fazer uma dieta, por várias vezes a gente fracassou por algum motivo, nosso cérebro associou que dieta, né, que você comer comida saudável, muitas vezes, você praticar uma atividade física, que tudo isso é sofrimento. E aí o que que acontece, gente? O reptiliano, que aquilo te traz dor, que aquilo te faz sofrer. Então, automaticamente, ele vai querer te tirar dessa situação. Então, é ele que vai falar para você: não, não faz dieta, não. Faz dieta porque você não consegue. Você vai começar mais uma vez e você não vai conseguir. Gente, tá fazendo sentido? Responde para mim aqui na live se tá fazendo sentido para vocês. Se vocês estão conseguindo entender, responde para mim, por favor, tá? Curte para eu saber que vocês estão me ouvindo, que tá fazendo sentido, tá? E aí, o cérebro límbico é o que está relacionado às emoções que eu falei. Então, o que que acontece? Vai vir, quando você começa algo, você falha, vem o quê? Aquele sentimento de fracasso, aquele sentimento de que eu não consigo nada mesmo, eu sou uma fracassada, todo mundo consegue emagrecer, menos eu. São esses sentimentos que ali ficou registrado. Então, junta, né? Os dois se juntam, o límbico e o reptiliano, e eles vão tentar te tirar daquilo, eles vão impedir você de começar um processo de emagrecimento, porque eles entenderam que é sofrimento. Eles entenderam que é sofrido, tá? E aí, eles não vão querer que você passe por isso novamente. Eles vão querer te tirar dessa situação de sofrimento. E aí, o neocórtex, gente, quem vai ser o neocórtex junto desses dois cérebros? Junto dos dois que vai tentar te tirar dessa situação. E aí eu vou trazer um exemplo clássico para você, que para você entender melhor isso na prática, como acontece. Imagina você que não precisa nem ser você, mas talvez você até conheça. Uma pessoa que ela fez a bariátrica, um procedimento invasivo. É um procedimento que muitas vezes as pessoas falam, é o método mais fácil. Eu não acho que é o método mais fácil, gente. Eu sempre falo isso nas lives. Eu não acho que é o método mais fácil. E aí a pessoa vai lá e faz a bariátrica. E aí ela faz a bariátrica, ela mudou a estrutura do corpo dela. Então o corpo dela ele não vai conseguir comer a mesma quantidade que ele comia antes. Não tem como, o estômago dela reduziu. Tá fazendo sentido, gente? O estômago dela reduziu. Então ela não vai conseguir comer a mesma quantidade que ela comia. Mas a mente dela não mudou.
ela continua sendo aquela mesma pessoa que estava acostumada a comer 2, 3 lanches do Mac, que todos os dias comia uma barra de chocolate. É a mesma pessoa que tomava por dia 2 litros de refrigerante. Então a mente dela não mudou. O estômago dela, a estrutura do corpo dela mudou. Mas a mente dela não mudou, gente. A mente dela continua sendo a mesma. E aí é nesse momento que a gente precisa entender que aí entra aí uma batalha. Por quê? O neocórtex vai estar ali. Você fez uma cirurgia. Olha lá, a Mari colocou: a mente pode te ajudar ou te estragar. Exatamente. E aí o neocórtex vai estar ali. Você fez uma cirurgia, seu estômago está reduzido. Você não pode comer mais a quantidade que você. Mas aí o que vai acontecer? O reptiliano vai falar: nossa, cadê aquela quantidade de comida que estava vindo? E agora? Será que isso vai trazer algum risco? Olha o tanto que ela comia, agora ela não está conseguindo comer. E aí, gente, é na hora que vai ter essa luta e a pessoa fica com o hábito, tá? Porque o hábito, gente, ele se torna aí um comportamento. Aí então você começa a fazer uma coisa, faz uma vez. Exatamente, Mari, parece ter um anjinho e o diabinho. A mulher engorda no boleto, quer emagrecer no Pix. Maravilhosa. Eu também, no emagrecimento. Porque você pode até ter recaídas e tentar comer quanto você comia, mas ainda bem. Não entendi, ô Eriquinha, o finalzinho. É exatamente isso que acontece, gente. É isso, é onde eu vou chegar. Peraí, gente, só mandar uma mensagem pro meu esposo. Um minuto. Exatamente onde eu vou chegar. É aí que entra o efeito sanfona. Porque a pessoa fez o procedimento, emagreceu, só que a mente dela ainda é a mesma. Aí o que que acontece? Ela vai e continua comendo exageradamente. Exatamente, Érica. Na questão da bariátrica, a pessoa não consegue comer, mas tá comendo. E aí, gente, é quando a pessoa começa a engordar. Aí junta que o límbico fica lá destruído, o emocional fica abalado. E aí é nesse momento, gente, que ela começa a engordar novamente. E aí ela começa a buscar a comida justamente para tirar essa frustração, para tirar essa tristeza, porque imagina, gente, como deve ser você fazer um procedimento invasivo como a bariátrica, emagrecer, e aí você volta a engordar. Muitas vezes a pessoa precisa fazer uso de precisa suplementar, precisa, né, tomar vitamina a vida inteira, tomar ferro, e aí a pessoa volta a engordar. Olha só que. Então entende que a nossa mente ela tem que ter controle. Para nossa mente estar no controle, gente, espere só um minuto. As alergias, gente. Para nossa mente estar no controle, a gente precisa entender que não é a bariátrica, que não é o medicamento, que não é o suco detox, não é nada disso que vai fazer. Eles podem até ajudar, mas o que vai de fato nos fazer emagrecer, gente, tá aqui. Faz sentido para você? Deixa eu ler aqui os comentários. Peraí. No emagrecimento, você também pode até ter recaído para comer em quantidade. Mas seu corpo, você só rejeita a quantidade de comida. Exatamente. Exatamente, Eriquinha. Gente, a Erika, ela é do emagrecimento. Quantos quilos você emagreceu, Eriquinha? Coloca aqui pra gente. O que que a Erika tá falando? Que a gente faz uma bariátrica mental. Inclusive, eu tô lançando um produto com esse nome em breve. A gente faz uma bariátrica mental. Por quê? A pessoa não fez redução de estômago, não fez nada disso, mas a pessoa não consegue mais comer. 9 quilos, gente, colocou aí. A pessoa não consegue. Eriquinha, conta aqui pra gente, pode colocar aqui nas mensagens o que que você sente quando exagera e se você consegue exagerar. Coloca aqui pra mim.
Ai, gente, me perdoa. Ó, a Evelyn colocou. Eu já ouvi falar de casos que tem algumas pessoas que ficaram viciadas em álcool e outros vícios por não conseguir mais comer a mesma quantidade. Exatamente, Evelyn. Sabe por quê? Eu vou te falar. Quando a gente come, a maior parte das vezes, a gente vai falar isso sobre a aula de amanhã, mas vou dar um spoiler rapidinho, tá? A gente come por fome emocional, não é por fome física. Quando a gente come por fome emocional, o nosso cérebro, a nossa mente, ela está buscando uma recompensa. Então você está triste, frustrada, preocupada, irritada, você está decepcionada e você precisa de algo para aliviar. E o que que acontece? Você já aprendeu que a comida te traz, porque a comida traz essa recompensa, tá? E aí, o que que acontece? Você entra nesse ciclo de comer para aliviar as suas emoções. E aí fica assim, fiquei triste porque comi demais, tive outros problemas, aí eu vou e como. Aí junto o problema que eu já tinha, que eu tô frustrado porque eu tô engordando, aí eu vou e como mais. Você vai entrando nesse ciclo de comer por compulsão, né? E ficar toda hora comendo. E emocional. E aí o que que acontece? Quando a pessoa faz a bariátrica, muitas vezes, aí ela não consegue mais comer, elas procuram outra coisa que traz esse escape emocional para elas. Então, o que que acontece? Eu não consigo mais comer a quantidade que eu comia antes, então peraí, eu consigo beber, consigo de repente. Tem algo que vai trazer, gente. Por que que você acha que as pessoas ficam viciadas, né, na comida, no álcool, nas drogas, viciadas em videogame, viciadas em compras, viciadas na internet? Gente, é porque libera dopamina. Traz essa sensação lá na nossa mente, traz essa sensação de recompensa. E é por isso que a gente fica nesse ciclo vicioso. É por isso que às vezes você fala assim: Meu Deus do céu, eu não consigo falar não para comida. Eu falei que eu ia começar essa dieta na segunda-feira, mas eu comecei na segunda-feira e na segunda mesmo eu já abandonei. E na segunda mesmo eu já desisti. Porque eu não consigo ficar. Gente, eu tive meninas que falaram assim: eu não consigo ficar sem comer pão. Eu não consigo ficar sem comer o doce. E, gente, a maioria das meninas que entram, principalmente, né, com açúcar, elas entram falando isso. Passa um pouquinho de tempo depois consegue comer mais por conta da bariátrica mental. Elas nem conseguem mais comer aquela quantidade, nem todos os dias como comiam antes. Quando elas comem, elas passam mal. Deixa eu ver o que a Eriquinha colocou aqui, ó. Essa semana comi por excesso por conta das emoções e vomitei muito. Levantei toda empanturrada e passando mal. Olha aí. Olha lá, a Branca colocou, verdade, eu comia muito doce. Hoje em dia, não. Eu até como, mas não como antes. Olha lá, ó, a Evelyn colocou, o médico já falou isso pra mim. Então é isso, gente. A gente busca esse escape, a gente busca essa recompensa. E é por isso que a bariátrica não resolve, é por isso que o medicamento não resolve. A canetinha que tá na moda agora, o Ozempic, Mounjaro, que tá chegando aí, não vai resolver, tá? E eu falo isso por experiência própria, porque eu usei o Ozempic. Então você até emagrece, mas você vai voltar a engordar porque, ó, precisa dar a sua mentalidade. Tá fazendo sentido, gente? Responde aqui pra mim enquanto eu tomo a minha água pra vocês. Responde pra mim se fez pra vocês. Então a gente precisa entender que a gente precisa começar. Eu até falei pra uma aluna ontem, que ela falou assim, Ju, ontem foi antes de ontem. Ela falou assim, Ju, eu tô mais de um ano fazendo crossfit, e nesse tempo todo que eu fiz crossfit, eu não consegui emagrecer. E agora, em uma semana, eu perdi 3,9 kg. Eu perdi praticamente 4 quilos em uma semana, gente. Ela eliminou 4 quilos em uma semana. Ela falou, como que isso é possível? Eu falei, não é para você parar o crossfit. Não é para você parar a atividade física, porque ela é importante. Só que as pessoas acham que a única coisa que vai emagrecer elas é fazer atividade física. E não é, gente. A primeira coisa é a mente. Segunda é a alimentação e depois é a atividade física. A atividade física ela é um complemento, ela vai potencializar porque ela vai ajudar a fazer o déficit calórico.
Só que o que adianta você fazer atividade física se você gasta 1.000 calorias por dia fazendo atividade física, um exemplo, né? Porque dependendo nem é isso, tem que treinar muito bem, correr, fazer algum aeróbico e treinar para você gastar aí às vezes 600, 700 calorias, tá? Então assim, imagina que você, um exemplo, eliminou 1.000 calorias fazendo atividade física, só que no dia você consumiu 5.000 calorias. 5.000. E o seu corpo, o basal do seu corpo, pelas atividades que você faz no dia a dia, é 2.000. Aí você soma os 2.000 que você tem de queima basal, mais 1.000 que você queimou na academia, e aí você consumiu 5. Gente, você ainda vai ter 2.000 aí que você vai engordar. Então, entende que não é atividade física? Não estou falando, gente, que não é importante, é. Mas, ó, primeiro, grava, pilar, tá? Mente, alimentação e aí sim atividade física. Por que, Ju, a mente antes da alimentação? Justamente pelo que a gente começou falando. Porque se eu começo querendo tirar tudo, fazer a dieta X, mas eu não estou preocupada em trabalhar a minha mentalidade, eu não vou ter força para prosseguir. Eu vou voltar a engordar. É igual na bariátrica. Agora, se eu começo a trabalhar a minha mente, se eu começo a entender a minha relação com a comida, entender que eu como por fome emocional, se eu consigo identificar esses momentos, se eu consigo usar as ferramentas mentais para diminuir todos os gatilhos, todos os episódios de compulsão que eu tenho, aí eu vou conseguir conciliar a minha mente com a minha alimentação, aí eu coloco atividade física, gente, aí é sucesso. Aí é sucesso. Sucesso mesmo. Muito, muito bom. Tá? Mas agora só depositar as fichas na atividade física, só depositar suas fichas na bariátrica, no medicamento, gente, você vai se decepcionar, tá? Deixa eu ver o que ela colocou aqui. Eu já fiz reeducação alimentar e nunca deu certo. Sempre engordo novamente. Porque parece que você precisa ter muita disciplina e para mim isso dá mais gatilho. Exatamente. Exatamente. Sabe por quê? Já fiz até uma live falando sobre isso. Quando o nosso. Imagina um adolescente, tá? Não sei se você tem filho, mas imagina um adolescente que, sei lá, 15 anos e na escola eles combinam que vão fazer uma festa, um exemplo, na sexta-feira, sei lá, quarta-feira. Eles combinam que vão fazer uma festa na casa de um dos amigos na sexta-feira. Aí esse adolescente chega pra mãe dele e fala assim, pra mãe e pro pai: Mãe, pai, vai ter uma festa na casa do fulano, sexta-feira, posso ir? A mãe e o pai vai querer proteger, ó, é a mente, tá? Pra vocês irem aí comparando. A mãe e o pai vai querer proteger, vai falar: Não, sexta-feira, não, você não vai não, sozinho pra uma festa. Nem sei quem é essa pessoa, nem sei onde que é, você não vai. O pai e a mãe tá tentando proteger, só que na hora que fala não pode, você não vai, esse jovem vai ficar muito irritado. Naquele momento, na mente dele, vai vir assim o gatilho: eu tô proibido. Não, por que que eu tô proibido? E aí, gente, toda vez que algo é colocado como uma imposição que você não pode fazer, automaticamente a gente quer fazer aquilo. Automaticamente. Agora, por exemplo, se o pai e a mãe tivessem falado assim: olha, filho, eu não conheço o lugar, eu acho perigoso, a gente pode fazer assim? Eu vou levar você, você fica lá, determinado horário, a gente vai buscar. Seria visto, ele pode até não gostar a princípio, mas seria visto de maneira diferente, tá? É igual, às vezes, as meninas entram no emagrecimento e elas falam assim: ai, Ju, eu não sei se eu vou conseguir. Então, assim, eu já falei pra elas que não vai falar de dieta. Gente, eu não vou falar o que elas comem no café da manhã, almoço e jantar, gente. Eu não falo sobre isso. E as meninas que estão aqui, me minta se eu estiver mentindo. Eu não falo sobre isso. Elas muitas vezes me perguntam: Ju, manda uma receita saudável. Ô, Ju, o que eu como aí no café da manhã porque eu tô com dificuldade? E, gente, eu falo sobre comida saudável, comida de verdade, aquilo que foi criado pela mão de Deus. Mas eu não monto cardápio e nem falo para elas o que elas devem ou não comer. Tá? Então, isso não causa essa sensação de proibição, de que eu não posso, e não leva a pessoa a querer comer justamente porque foi falado para ela que não. E é isso que acontece, Evelyn. Tá? Então, quando a gente tem algo muito restrito, isso geralmente traz gatilhos que levam a gente a querer comer mais. E aí, o que acontece? Ah, eu comecei a dieta, não posso comer nada, eu vou comer só frango e brócolis. É frango e brócolis e fruta, frango, brócolis e fruta.
Aí você vai, quebra a dieta. Ai, não era pra eu comer. Comi um pedacinho de chocolate. Você não vai conseguir comer um pedacinho, você vai querer comer o pedaço, a barra do chocolate inteira, tá? E aí você fala, já comi mesmo, então agora que eu comi, eu vou. Eu vou comer mais. E aí você vai comendo, vai comendo, vai comendo e abandona tudo. E é por isso, gente, que muitas vezes as pessoas desistem. Começa um processo, falha, desiste. Começa um processo, falha, desiste. Começa o processo, falha, desiste. Dentro do emagrecimento, as meninas, foi o que a Erika falou aqui, eu ensino justamente isso, vai cair. Gente, quem falar aqui que entrou no emagrecimento nunca comeu algo que tinha falado com ela mesma que ela não queria comer e acabou comendo, vai mentir, gente. Muito difícil, tá? Muito difícil isso acontecer. Vai existir situações, vai acontecer alguns momentos que você de repente não queria comer aquele chocolate, você só que aí eu comi agora, eu vou passar o dia inteiro comendo qualquer coisa. Eu comi agora, então eu vou abandonar tudo. Aí você às vezes já eliminou 10 quilos, aí você fala, comi um chocolate, errei, não queria fazer isso, então agora não vou fazer mais nada. Aí você abandona tudo. Não é assim, gente. O emagrecimento não é uma linha reta, eu sempre falo isso. É assim, ó. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Quando você muda a mentalidade e entende isso, você consegue chegar na sua melhor versão. Agora deixa eu ler aqui, ó. A Branca falou verdade, o básico que funciona exatamente, é o básico que funciona. A Maria colocou, Ju, você pode não gostar, mas se eu como 6 da tarde e fico sem comer até o almoço, eu consigo emagrecer. E com vinagre de maçã, porque tira minha vontade de doce. Mas com reeducação alimentar tenho dificuldade. Olha só, eu sou super a favor, tá? Do jejum intermitente. Eu não vejo o jejum intermitente, Maria, como uma dieta, tá? Por quê? Porque ele vai muito além disso. Se você ficar só várias horas sem comer e você comer errado, você não mudar de fato a sua mente, você vai voltar a engordar e não vai talvez nem emagreça fazendo jejum. Agora, quando você faz o jejum de maneira correta, você muda a sua mentalidade e vai longe, os benefícios do jejum é para a saúde. Então, inclusive, às vezes, antes no começo, eu não falava, gente. Agora eu já falo, eu já peço para as meninas muitas vezes comerem até no máximo 8 horas da noite. Por conta do metabolismo, do ciclo circadiano, por conta de tudo isso. Então, no máximo 8 horas, eu peço para elas, não exijo nada. Eu falo para elas, vocês têm que comer até as 8. Eu falo, se vocês puderem, comam até as 8 horas, 20 horas, tá? Então, de fato, é muito bom. Isso que você faz é muito bom. Não é ruim, tá? E aí é só pensar o quê? E agora, como que tá, né, a minha alimentação? Eu tenho que trazer a minha alimentação para ela ser 80% mais saudável do que inflamatória, cheia de aditivos, cheia de conservantes, cheia, gente, de tanta coisa que prejudica a nossa saúde. E aí consegue emagrecer. E aí consegue, porque você começa a entender. E aí você respeita o seu corpo, você respeita a sua fome física, né? Você entende que muitas vezes você comia pelo emocional, aí é sucesso. Não, Maria, eu sou super. Eu não ensino dentro do meu método, não falo para as meninas fazerem jejum intermitente. Tipo assim, não entra lá e fala, ó, agora nós vamos começar a fazer o jejum intermitente. Não falo isso, tá? Mas eu sou super a favor do jejum intermitente. Dentro do emagrecimento, eu adoto o comer intuitivo, que é a gente comer respeitando a nossa fome física. E às vezes, as meninas respeitando a fome física, elas ficam 24 horas, 18 horas, 30 horas sem comer. Por quê? Tem muita reserva de energia, tá? Tem muita reserva de gordura. E aí o que que acontece? A pessoa não sente fome, o corpo demora para dar os sinais. Porque as pessoas comiam, porque estavam acostumadas a seguir regra, café da manhã, almoço, lanche da tarde, lanche da manhã, não sei o que, não sei o que, e por conta do emocional. E aí, quando elas começam a identificar o que é emocional, o que não é emocional, e elas começam a esperar a fome física, elas ficam, às vezes, muito tempo sem comer, tá?
Então, eu sou a favor. Não falo, inclusive, sou totalmente contra você comer a cada 3 horas, né? Eu sou totalmente contra a gente seguir esses padrões estabelecidos aí de horário para você comer se você não estiver com fome, tá? Hoje, por exemplo, eu sinto fome aí umas 2 vezes no dia, eu vou e tento ajustar. Geralmente, eu espero, eu como na hora do almoço e depois eu como mais lá no finalzinho da tarde, no começo da noite, é o horário que eu como, tá? Mas geralmente também eu não como de manhã. E quando vocês vêm eu postando que eu tomei café da manhã, muitas vezes eu tomo café da manhã, depois eu só vou comer no final da tarde, porque eu não consigo. Eu respeito a minha fome, tá? E amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre fome física, sobre fome emocional. Mas espera aí que eu quero colocar uma imagem para vocês. Deixa eu só colocar primeiro aqui no YouTube, que é mais complicado para colocar. Espera aí. Aí, coloquei aqui no YouTube. Agora deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, porque eu nunca coloquei com esse celular, gente. Peraí. Como que por aqui? Ah, não é possível que eu não. Eu queria compartilhar uma imagem com vocês, mas eu tô com outro celular. Não tô com iPhone, eu não sei. Tá. Peraí que eu acho que eu sei o que eu faço. Peraí. Vou colocar aqui numa coisa para vocês verem. Peraí, gente. Pra gente fazer um exercício, tá? Olha só essa imagem. As meninas do YouTube já tá vendo. Olha só essa imagem. Tá vendo que é um café da manhã, né? Vocês estão conseguindo ver. Fala pra mim, gente. Olhando isso aqui, qual seria a primeira coisa que vocês iam comer? Aqui tem pão, tem pão de frios, pão de queijo. Qual a primeira coisa que vocês iam comer? Aqui tem Danone, tem suco. Aí tem uma frutinha ali, acho que é uma mamão, uma melancia, tem o pudim. Qual a primeira coisa que vocês iam comer, vocês sentando nessa mesa de café da manhã? Responde pra mim, gente. Qual a primeira coisa que vocês... E aí eu quero mostrar outra imagem pra vocês, que é essa daqui. Um lanche bem gostoso, maravilhoso. Ai, Ju, como assim? Tô aqui falando, né, de emagrecer. Você tá me atiçando, colocando esses lanches aí maravilhoso. Ó, deixa eu colocar aqui para as meninas. Eu comi o pudim, a Evelyn falou. Perfeito. Deixa eu só colocar aqui para as meninas do YouTube, ó. E esse lanche, gente. Maravilhoso, né? E esse aqui? E esse aqui, gente? E esse? É um pão embolorado. Quando você olha esse pão embolorado, diminui a vontade de você comer esse lanche aqui? E aí? Diminui quando você olha para esse aqui, gente? Olha isso. Cheio de mofo. Ó. Fala para mim se diminui a sua vontade de comer. Então, a gente começa a comer, né? Eu coloquei essa imagem para vocês saberem. A gente começa a comer muito antes, de fato, da gente colocar na boca. A gente começa a comer com os olhos. A gente começa a comer com a mente. Por quê, gente? Você às vezes nem tá vendo ainda. Você já tá, meu Deus, eu queria tanto comer, igual a Evelyn falou. Eu queria tanto comer aquele pudim. Nossa. Aí você passa na padaria. Aí você passa na padaria, você vê o pudim, você fala, ah, é aquele. Eu quero. Parece que já vem um gosto na sua boca. Nesse momento, vocês podem não saber, gente, mas nesse momento você já está liberando hormônios, neurotransmissores. Dentro de você está sinalizando quanto aquele pudim é saboroso. Por isso que eu coloquei essa imagem do café da manhã. Olha lá, diminuiu muito. E aí lembro de tantas substâncias que tem nos lanches como conservante, exatamente. E aí, gente, olha o que acontece na nossa mente.
Depois que você vê, você imaginou, você viu, você já começa ali a liberar os neurotransmissores, os hormônios, você começa a mastigar e libera mais ainda. E aquilo, gente, dá um pico, uma explosão de dopamina. Uma explosão de vários hormônios, neurotransmissores que trazem prazer. E é por isso que a gente fica nesse ciclo, né, de comer emocional. Porque a gente já entendeu em algum momento que a comida nos traz esse prazer. Então, se a comida é tão prazerosa, a comida nos traz esse prazer. Quando eu tô triste, quando eu tô frustrada, eu mereço. Quando eu tô triste, quando eu tô frustrada, eu preciso, certo? Quem aí, muitas vezes, está naqueles dias difíceis? Aí você fala assim, não, hoje eu mereço. Hoje eu preciso ter tal coisa. Chocolate, eu preciso tomar aquele sorvete, pote de sorvete com a colher. Né? Quantas vezes? Quantas vezes? E aí, por que eu mostrei esse outro lanche que estava embolorado? Porque aí, quando você olha, acontece a mesma coisa. Ah, não, que nojo, isso daí eu não vou comer, não. Esse daí, esse daí não é bom, não. E aí você começa também, né, a liberar ali hormônios e tudo mais que não quero. Então, gente, tudo começa a ensinar a nossa. A gente começa a treinar a nossa. E aí as meninas, muitas vezes, eram loucas, igual era a louca da pizza de chocolate, amava. Amava. E aí hoje eu olho pra pizza, eu olho pro chocolate e, gente, tá tudo. Não é mais aquela coisa, porque eu já não tô comendo antes. Hoje eu sei que eu posso comer a pizza na hora que eu quiser, eu posso comer o chocolate na hora que eu quiser. Só que eu sei que se eu comer ele, vai impedir de chegar no meu objetivo. Eu sei que vai dificultar, vai atrasar o meu processo de. Então, se eu sei disso, eu vou falar não para esse alimento com mais facilidade. Vai ser muito mais fácil. E aí, naquele dia que eu falar assim, não, hoje eu vou comer. Aí você vai comer. E eu falei ontem com a Bia, que ela estava aqui na live, né? A Bia que foi entrevistada. A gente falou sobre isso, eu tenho falado em algumas lives. Gente, comer sem culpa não engorda. Aí você vai e fala que naquele dia, tal dia, eu vou comer a pizza, eu vou sair com o pessoal, vou comer o lanche, eu vou comer aquilo que eu quero. E você come, come, você não engorda, tá? Não. Faz sentido, gente, isso pra vocês? Responde pra mim se faz sentido. Ah, deixa eu tomar mais água. Já tô ficando ruim. Responde pra mim, gente, se faz sentido. E aí, gente, como eu havia dito pra vocês, a gente tá nessa semana de aquecimento para a próxima turma, tá? Você que ainda não está no grupo VIP, que é o grupo gratuito, é só comentar aqui VIP, vai chegar o direct para você, mas aí você vai no seu direct depois que terminar a live. Calma, não sai daqui, tá? Eu vou falar a palavra-chave já já, não sai daqui. Aí você vai digitar aqui VIP, ou você vai lá no link da minha bio, clica lá, vai ter grupo VIP gratuito, e você vai entrar pro VIP, que é gratuito, gente. Você não vai pagar nada para estar lá. E você ainda vai ganhar 3 aulas bônus, tá? Então eu vou liberar essas 3 aulas bônus a partir de segunda-feira para as meninas que estão lá dentro do grupo VIP, que é o grupo gratuito, tá? Então, além de vocês estarem assistindo essas aulas, que vai até quarta-feira, vocês ainda vão ganhar mais 3 aulas para quem estiver lá dentro do grupo VIP. E detalhe, tá? Quando eu lançar a próxima turma, quem está dentro do grupo VIP tem prioridade, eu libero lá só depois de um pouquinho, algumas horas depois que eu libero nas outras redes sociais. E também se tiver alguma promoção, algum desconto, qualquer coisa é dentro desse grupo, gente, que eu faço. Então, se você não tá, entra pro grupo VIP, tá bom? E agora, gente, eu vou falar para vocês a palavra. Deixa eu colocar aqui só para eu não ver se eu não esqueci. Falei a palavra errada? É isso, tá? Então, agora eu vou falar a palavra-chave. Vocês vão anotar essa palavra-chave durante todas essas lives. Então, hoje até quarta-feira, você vai anotar todas as palavras. E aí, gente, vai formar uma frase.
E aí, quando for na live de quarta, eu vou falar para vocês o que vocês vão fazer com essa frase para vocês concorrerem a 2 vagas gratuitas para a próxima turma, tá? E aí, a palavra de hoje é sua. Você não vai compartilhar com ninguém, gente, só quem tá aqui dentro, tá? Então, a palavra-chave de hoje é sua. Escreve aqui para mim nos comentários qual que é a palavra-chave, que eu quero ver se vocês entenderam, tá? Palavra-chave é sua. Você vai montando a frase em todas as lives, e aí quando for na quarta, a gente faz o sorteio. A live de amanhã, a gente vai falar um pouco mais sobre a fome física e a fome emocional, tá? Vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Não esqueçam que eu pedi para vocês pesarem. E aí, a live, gente, vai acontecer amanhã às 8h30, tá? Então, tenta se pesar para vocês acompanharem esses 5 dias e ver se vocês conseguem eliminar alguma coisa. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir eliminar, gente. Vocês continuam aqui comigo, vai pegando as minhas dicas, entra, maratona as outras lives que ficam salvas aí no feed, maratona elas que eu tenho certeza que vocês vão conseguir pegar bastante dicas para vocês irem nesses poucos dias, né? Conseguir bastante informação para vocês fortalecerem o processo de emagrecimento. Perfeito. Então anota essa frase, tá bom? Bom, meninas, e é isso. E aí eu quero saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Já estamos indo para 1 hora de live. Coloca para mim se vocês querem fazer alguma pergunta, porque aí a gente já encerra. Porque amanhã, 8h30, eu quero vocês aqui, hein? Eu quero saber quem vai estar comigo aqui amanhã, 8h30, domingão. Acordar cedo para poder participar da live, poder pegar mais dicas de emagrecimento e conseguir aí mudar essa mentalidade, parar de sofrer, né? Fazendo dieta, tomando medicamento, voltando a engordar. Vamos quebrar esse efeito sanfona, né? Vamos quebrar esse vai e volta de engorda, emagrece, tá bom? Nenhuma pergunta?